tá vendo esse vídeo? Tudo bom com vocês? Bom, nessa semana o Bayer Leverkusen enfrentou o Bayern de Munique e o Leverkusen ganhou o jogo por 3-0 e nesse momento é líder isolado da Bundesliga com 5 pontos de vantagem para o Bayern de Munique. E bom, se Xabi Alonso já estava sendo o técnico sensação dessa temporada, agora ele se torna mais ainda. Esse jovem senhor está conseguindo o feito de estar invicto na temporada e ele está muito perto de quebrar a hegemonia do Bayern de Munique na Alemanha, que vinha ganhando o título há 11 anos seguidos. E mais do que isso, ele está muito perto de ganhar um título inédito com o Leverkusen, que seria o título da Bundesliga. Porém, se o torcedor do Bayer Leverkusen tem muito a se comemorar nessa temporada, eles também têm muito o que sofrer logo, porque infelizmente é praticamente inevitável que o Bayer Leverkusen vai sofrer um grande desmanche. Acho muito improvável que o craque do time Wirtz não saia no final da temporada para outro grande clube, e o principal, o grande destaque do Leverkusen, seu técnico Xabi Alonso, tende a sair do time também ao final da temporada. Afinal, Xabi Alonso, só nesse pouco tempo que ele está no Bayer Leverkusen, já teve seu nome cogitado em 4 gigantes da Europa. E nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o nome dele ainda é muito forte e é muito cogitado em 2 dos maiores clubes da Europa na atualidade. Visando tudo isso, eu resolvi trazer aqui nesse vídeo todas as grandes opções que Xabi Alonso tem para assumir de grandes times nas próximas temporadas. E é claro, eu tentei trazer as melhores fontes possíveis. Até porque se não for para trazer fontes realmente fortes e confiáveis aqui, eu poderia simplesmente chegar e falar que o Xabi Alonso está sendo cogitado no Milan, no Corinthians, sendo que isso não está acontecendo. Tentei trazer aqui apenas os times aonde ele realmente está sendo cogitado e aonde ele realmente tem chance de ir. Fato é que Xabi Alonso tende a ser a grande novela da próxima janela de transferência. A nova novela das 8. Vários times querem ele, muitos times estão cogitando ele e realmente vai ser uma grande novela, vai ser uma grande batalha para ver quem vai conseguir no final ter Xabi Alonso como seu técnico. Então eu resolvi trazer nesse vídeo todas as opções que o técnico tem na sua mesa, pelo menos até o momento desse vídeo. Falar aqui o que eu acho um pouquinho de cada uma, se eu acho que o futebol deles e a forma dele de jogar se encaixam, se dá match ou não, se eu acho que não faz sentido ele treinar esses times. E é claro, no final eu vou dar a minha opinião de qual desses eu acho que é a melhor opção para Xabi Alonso. Dito isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal porque tá começando mais um Delador FC. E eu já vou começar aqui tirando os elefantes da sala, falando de um dos times do qual ele já foi cogitado, mas é muito provável de acontecer, que seria o Real Madrid da Espanha. Xabi, como eu inclusive já comentei aqui no canal, era a opção para o Real Madrid, caso o Ancelotti não fosse ficar e fosse realmente sair para a seleção brasileira, como se era falado. Xabi Alonso era a primeira opção do Real Madrid para ser o substituto do Ancelotti, e isso foi noticiado pelo jornal Marca da Espanha, lá para setembro de 2023. Porém, como todos já sabem, Ancelotti agiu com o Real Madrid assim como a Morena age comigo. Ele enrolou e no final não deu em nada. Ele já renovou com o Real Madrid, já é cravado que ele vai ficar. A temporada do Real Madrid é muito boa, dificilmente ele será mandado embora. Então o Real Madrid não tem mais por que buscar um técnico no mercado. E como o Ancelotti não vai sair, o trabalho dele no Real Madrid é muito bom e o Real Madrid não tem para que buscar um técnico, Xabi Alonso está praticamente descartado do Real Madrid, pelo menos para a próxima temporada 2024-2025. É muito improvável que eles chutem o Ancelotti embora depois de ele ter acabado de renovar, então é muito improvável que eles vão trazer o Xabi Alonso. Então eu já vou aqui tirar o Real Madrid, mas sim, o Real Madrid já cogitou o Xabi Alonso sim em setembro de 2023. Mas já que eu falei do Real Madrid, vamos continuar na Espanha e falar do maior interessado em Xabi Alonso lá na Espanha, o Barcelona. De acordo com o jornal Sport, o Barcelona é um dos interessados e quer muito avançar negociações com o Xabi Alonso, mas de acordo com a própria fonte, o Barcelona acaba esbarrando em questões financeiras e o clube já está planejando como juntar dinheiro, seja com patrocínios ou vendas de jogadores para poupar salários e juntar pelo menos 200 milhões para conseguir bancar a multa do treinador e o salário dele, que obviamente vão ser muito altas. A pedida dele não vai ser baixa, principalmente pelos outros times que estão interessados, que vão jogar a régua lá em cima. Então o Barcelona esbarra sim na questão financeira, mas o Barcelona é um dos principais interessados e é sim o candidato para ter Xabi Alonso na próxima temporada. E assim, como todo mundo já sabe, o Xavi anunciou já que ele não vai ficar para o Barcelona para as próximas temporadas. Xavi já anunciou que vai sair no final da temporada e obviamente depois disso algumas mídias começam a se aproveitar da situação. Se você for realmente levar todas as fontes a sério, o Barcelona está cogitando desde Luxemburgo até o Guardiola. Então assim,
Nesse momento a gente tem que cravar bem aqui quais são as fontes que estão falando. O Sport é uma fonte aí mais confiável, mas também o Barcelona esbarra muito na questão financeira e qualquer técnico que for cogitado no Barcelona tem que se olhar na questão financeira, pois o Barcelona não tem cacife para trazer qualquer técnico do mercado. Mas o Xabi realmente é uma opção não só interessante, como possível de acontecer no Barcelona. Eu falei entre aspas porque realmente o Barcelona cogita sim o Xabi, e o Barcelona quer um técnico aí que consiga trazer resultados rápidos, assim como ele fez no Leverkusen, que saiba trabalhar bem com os jovens, afinal o Barcelona vai investir mais em jovens, então eles querem um técnico que saiba investir bem com jovens, saiba lidar bem com jovens, como o Barcelona já tem e pretende investir, e o Xabi Alonso também está se mostrando ser muito útil nisso lá no Leverkusen. Ele está pegando uma molecada lá e conseguindo potencializar muito eles, então ele realmente é interessante para o Barcelona. E mesmo que seja campeão do campeonato alemão, o Xabi dificilmente vai ficar no Leverkusen. Só que se ele for sair, ele vai sim querer assumir um grande time. E o Barcelona é um gigante da Europa. E inclusive é um time que vem sofrendo. Chegar lá e salvar o time elevaria muito mais o status dele do que já está. Porém, eu volto a dizer que financeiramente vai atrapalhar muito o Barcelona, e não só pela multa e pelo salário de Xabi Alonso, mas também por questões de jogadores. O Bayer Leverkusen tem um elenco teoricamente modesto, sim, eu concordo. Eu acho que o grande destaque mesmo é o Wirtz, e os outros jogadores são bons, mas nenhum chega a ser um destaque tão grande como é o Wirtz na temporada. E o Barcelona tem sim um bom elenco, tem Lewandowski, Vitor Roque, Gundogan, tem várias peças muito interessantes lá no Barcelona, mas o Barcelona talvez não tenha tanto financeiro para investir em mais jogadores, coisa que os outros times vão dar margem para o Xabi. Os outros times que estão interessados nele têm financeiro para trazer boas peças para agregar no estilo de jogo dele, coisa que o Barcelona atualmente não tem. O Barcelona não tem cacife para trazer 4 ou 5 reforços de peso para Xabi Alonso, coisa que os outros times têm, então eu acho que isso vai pesar muito na decisão do técnico. E você queira ou não, o Barcelona hoje já tem sim um elenco bem limitado e não tem condições de estar investindo tanto assim no seu elenco para melhorar mais ainda. E assim, o Leverkusen tem um ataque muito forte e eu concordo que o ataque do Barcelona tem peças para jogar igual ou até melhor do que o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Mas aí que entra a questão, um time não é formado só de ataques. E eu acho que o Barcelona cai muito de rendimento se você for olhar outras posições comparado com o Leverkusen. Até porque olhando a forma de jogar do Xabi, ele não é um cara de uma tática só, um plano de jogo só. Ele é um cara muito versátil sim, ele é um cara que tem muita variação tática e isso é sim interessante. E no Leverkusen ele tem muitas peças para fazer essas mudanças de variação tática aí, que ajudam o time a não ficar preso em uma forma só de jogar. Vou te dar um exemplo, inclusive bem recente, que foi na Bundesliga, quando o Bayer Leverkusen enfrentou o RB Leipzig, o famoso Bragantino da Alemanha, e o time vinha sofrendo muito para criar, para conseguir armar jogadas, para conseguir chegar perto de fazer o gol, até que o time percebeu que estava tendo um pequeno espaço aparecendo ali no lado esquerdo. Foi então que Xabi Alonso resolveu fazer uma pequena mudança no seu time, que mudou praticamente o time, foi uma baita jogada de mestre. Eu sabo muito. Xabi Alonso simplesmente pegou o Wirtz do meio de campo e puxou ele para a esquerda. Por quê? Muito simples, ali estavam aparecendo espaços e com os espaços que estavam aparecendo ali, ele jogou o seu jogador mais criativo, o seu jogador mais talentoso, com mais visão de jogo, para aquele lado, pois o pouco espaço que o Wirtz teria ali seria o suficiente para ele começar a criar boas jogadas. Logo, o Bayer Leverkusen começou a criar e armar melhor e logo chegou no gol, conseguiu inclusive empatar com o RB Leipzig nesse jogo. E ofensivamente falando, o Bayer Leverkusen cria muito. Só na Bundesliga eles têm 55 gols marcados em apenas 21 jogos. A média de gols do Leverkusen no campeonato é de 2,7 gols por jogos. E quem acompanha o Leverkusen um pouco mais sabe que o Leverkusen costuma perder um caminhão de gols no campeonato, nos seus jogos. Ou seja, o Bayer Leverkusen, mesmo perdendo muitos gols, ainda consegue ter uma média de quase 3 gols por partida. O que significa que o time cria muito a ponto de fazer tantos gols, criando muito e ainda perdendo muitos gols. E volto a dizer, o elenco do Barcelona nas mãos de Xabi Alonso tem capacidade de fazer até melhor do que o elenco do Leverkusen faz hoje ofensivamente. São jogadores muito versáteis que vão conseguir fazer essas trocas de posições, conseguem jogar em outras posições. São jogadores que podem mudar a sua variação tática, são jogadores que conseguem pressionar bem lá no alto, são jogadores principalmente que quando a bola chega, eles sabem dar o passe, aquela última assistência ali, sabem cravar, sabem fazer o gol, e isso, claro, na mãos de bons técnicos. Ou será que não?
Mas na parte defensiva hoje o Barcelona é muito carente e é muito frágil. E eu acredito sinceramente que a defesa do Barcelona é bem abaixo da defesa do Leverkusen e a chegada de Xabi Alonso não iria melhorar essa defesa tão frágil que o Barcelona tem hoje. Diferente da defesa do Leverkusen, que tem boas peças, principalmente quando se fala individualmente na marcação individual no contra um. Os caras conseguem se sair muito bem. Se você pegar o jogo recente contra o Bayern de Munique, você vai ver que o Bayer Leverkusen joga num estilo de marcação por zona que acaba se tornando um estilo de marcação individual. Que viagem é essa, velho? Se você olhar o Leverkusen em campo defensivamente contra o Bayern de Munique, por exemplo, você vai ver que eles estão ali se defendendo com uma linha de 5, acima uma linha de 2 e aqui uma linha de 3. E basicamente cada um tem a sua área, tem a sua zona para fazer a marcação, tem a sua forma de marcar ali. Porém, se você pegar detalhadamente em vários lances, por exemplo, o Bayern de Munique saiu várias vezes com 5 jogadores ofensivos batendo de frente com 5 jogadores defensivos do Leverkusen, enquanto, por exemplo, os 2 jogadores mais atrás ali estavam batendo de frente com os 2 volantes ali, os 2 jogadores de meio de campo do Leverkusen, e os 3 jogadores mais afastados do Bayern de Munique lá no campo de defesa batiam de frente com os 3 jogadores de ataque do Leverkusen, ou seja, era uma marcação por zona que acabava ficando individual, era um marcando um contra um. E se você for parar para ver, a capacidade individual da defesa do Leverkusen é muito boa. Afinal, os jogadores do Bayern saíam em 5 contra 5. E no 1 contra 1, o Bayern não conseguia criar praticamente nada de jogada individual que conseguisse quebrar essa defesa do Bayern Leverkusen. Porque os jogadores do Leverkusen individualmente conseguiram anular muito bem as jogadas individuais. E é um time que precisa muito disso. A defesa do Leverkusen, as jogadas individuais conseguem quebrar ela e ela acaba se desmanchando. Então, se o jogador na sua zona não conseguir fazer uma marcação individual boa, ele vai tomar o drible, ele vai ter o seu jogador ali, seu adversário passando, e a defesa vai ficar exposta e o Leverkusen às vezes toma muitos gols, inclusive por conta disso, por uma jogada individual que acaba funcionando. E no Barcelona, sinceramente, tirando o Araújo, eu não vejo nenhum outro jogador no Barcelona com uma individualidade ali na marcação que seja tão boa que consiga anular jogadores muito bons no 1 contra 1. E óbvio, eu já disse, o Xabi Alonso é um cara muito versátil, ele sabe mudar o jogador de posição para fazer ficar a melhor forma possível, ele não precisa necessariamente fazer uma marcação individual. Mas, sinceramente, com as peças que o Barcelona tem hoje na defesa, eu acho muito difícil que qualquer técnico e qualquer formação consiga resolver o BO que é essa defesa do Barcelona. A gente está falando de um Barcelona que no Campeonato Espanhol sofre uma média de 1,4 gols por partida. É muito gol sofrido, é mais de um gol por jogo. O Barcelona toma praticamente 3 gols a cada 2 jogos, isso é muita coisa. E a defesa do Barcelona, inclusive, é muito exposta, é muito frágil. Individualmente falando, não tem nenhum jogador que no 1 contra 1 consegue se sobressair, que tem uma marcação individual tão boa, fora o Araújo. Muito obrigado. Logo, eu acho que seria muito complicado para o Xabi querer sair de um Leverkusen, que tem uma defesa muito arrumadinha, muito boa, para ir assumir o Barcelona com essa defesa toda frágil. E a gente sabe que o Barcelona, como eu já disse, não tem verba para investir pesado. Então o Barcelona não vai conseguir trazer os melhores defensores, ou pelo menos defensores aí tão bons para conseguir ajudar o time aí e ser jogadores realmente interessantes para o Xabi ter na sua defesa. Fora que o Barcelona hoje precisa com toda a certeza daquele volante mais de marcação, aquele pitbullzão frente à área. Eu acho que o Barcelona hoje é muito carente nessa posição também. São peças que hoje o Barcelona, na minha opinião, está muito carente, volantes mais defensivos e zagueiros muito bons, mais capacitados. A defesa do Barcelona é muito limitada. E eu acho que o Xabi, tendo propostas de times melhores, com elencos melhores e financeiros melhores para investir num elenco mais pesado para ele. E é claro, tendo o próprio Bayer Leverkusen, que hoje tem uma defesa muito melhor e mais arrumadinha do que a do Barcelona, eu acho que ele teria que ser muito doido para assumir o Barcelona nesse momento. Eu não acho que depois ele assumir uma bomba que era o Leverkusen e ter feito um bom trabalho, ele vai querer assumir outra bomba que atualmente é o Barcelona para tentar reviver o time. Mas caso ele aceite treinar o Barcelona, ele tem que ser muito valorizado, porque ele tinha opções melhores na mesa e escolheria o Barcelona seria uma grande prova de que ele queria muito ser técnico do clube. Coisa que eu não acho que vai acontecer, eu acho muito difícil acontecer, até porque ele tem uma história muito boa no Real Madrid, ele tem uma história da hora no Real Madrid, eu acho que ele não iria aceitar treinar o Barcelona, mas não sabemos, só o futuro saberá dizer. E falando em rival, outro time que tem interesse e pode contratar Xabi Alonso para a próxima temporada é justamente o adversário direto dele na atual temporada na Bundesliga, que é o Bayern de Munique.
O Bayern em si não vem vivendo uma boa temporada, é com certeza a pior temporada do Bayern nos últimos 11 anos, e o Bayern não tá tendo tanta confiança no Tuchel, até eu que falava que o Bayern ia ser favorito na Champions League, hoje não tenho mais tanta confiança no Tuchel como eu estava, por exemplo, 2, 3 meses atrás. E fato é de que o Tuchel não fica para o Bayern de Munique para a próxima temporada. A não ser que ele consiga realmente ganhar uma Champions League, dificilmente o Bayern vai segurar o Tuchel para a próxima temporada. Ele com toda certeza vai ser mandado embora e o Bayern de Munique vai precisar ir no mercado atrás de um novo técnico. Quem trouxe realmente essa notícia pela primeira vez foi o programa esportivo El Chiguerito, mas eu acabei vendo essa notícia pela TNT que colocou eles como uma fonte. E faz até muito sentido, inclusive, afinal, historicamente falando, o Bayern de Munique adora tirar forças dos seus adversários diretos no campeonato. E o que melhor para isso do que tirar Wirtz e Xabi Alonso, que são os grandes destaques atualmente do Bayer Leverkusen. Eles se fortaleceriam mais e ainda enfraqueceriam seu adversário direto no campeonato. Coisa que, se tratando de Bayern, é praticamente rotina. Fora que o Xabi Alonso já jogou no Bayern de Munique, ele tem um carinho pelo clube, e segundo Marcelo Beckler da TNT, Xabi Alonso tem uma cláusula de contrato com o Leverkusen que permitiria ele sair de graça, sem multa, para os seus 6 times, e o Bayern de Munique é um deles, junto com o Real Madrid e Liverpool, ou seja, ele tem sim aí essa chance de ir para lá de graça, e o Bayern de Munique talvez aproveite essa oportunidade. No quesito elenco, eu acho que o Bayern tem defensivamente um elenco bem superior ao Barcelona, por exemplo, e no ataque eu acho que ele é bem nivelado, e defensivamente falando, o Bayern tem peças melhores do que o Leverkusen, mas no papel, em campo, o Bayer Leverkusen hoje dá um baile defensivamente falando no Bayern de Munique, na minha opinião. A defesa do Bayern hoje tem excelentes peças individualmente falando. O De Ligt é um jogador que já se mostrou muito bom, mas precisa se reencontrar. E o Upamecano a mesma coisa. O Upamecano já se mostrou um excelente zagueiro, não vem vivendo bom momento e precisa ser recuperado. Mas aqui, diferente do Barcelona, Xabi Alonso teria apenas o desafio de recuperar os seus zagueiros e não de ou ensinar um zagueiro do zero ou ter que ficar implorando para o clube novos zagueiros o tempo inteiro, coisa que o Barça não tem capacidade de fazer. Na questão de volantes, nem se fala, o Bayern de Munique tem Kimmich e Goretzka, no meio campo tem boas opções como o Musiala, como o Thomas Müller, e no ataque nem se fala, os caras têm simplesmente o Harry Kane, que é muito zicado, sim, ele é muito zicado. Títulos e Harry Kane não parecem se conversar muito, mas com o Xabi Alonso, quem sabe essa situação não mude. Nas mãos dele, ele com certeza vai ser mais artilheiro do que ele já é um bom jogador, e eu acho que o Xabi ali com o Harry Kane também vai dar muito bom. O maior problema aqui é que o Xabi não vai sair do Leverkusen antes do final da temporada. Ele tá fazendo um baita trabalho, tá perto de ser campeão, não é agora que ele vai sair. E eu não sei se o Bayern de Munique vai ter paciência para esperar ter a chance de ter o Xabi, até porque hoje o Bayern está correndo o risco de cair na Champions League já nas oitavas, porque perdeu o primeiro jogo, e depois de 11 anos o Bayern corre sérios riscos de não ser campeão alemão. Então talvez eles não vão ter paciência para esperar terminar a temporada para contratar o Xabi Alonso, e pode ser que eles já tentem contratar já um técnico, como por exemplo é o caso do Flick, que está livre no mercado, e é um dos interesses do Bayern de Munique também. Até porque eu acho que talvez o Bayern, principalmente se eliminado já na Champions League, não vá querer ficar mais 5 meses com o Tuchel. Mas eu acho que sinceramente valeria a aposta, porque o G4 é garantido para o Bayern de Munique, a vaga para a próxima Champions é garantida. Você pode até sacrificar essa temporada que praticamente já está no brejo, mas você fica com o Tuchel, garante uma vaga na próxima Champions e contrata um técnico muito capacitado. Mas também, se o Flick aparecer como oportunidade, eu acho que não custaria nada o Bayern ir no Flick, porque ele é um técnico que inclusive já tem muita história no time. Então, se ele aparecer ali, vale a pena para o Bayern ali já trazer ele, para já ir conhecendo os jogadores e depois já fazer a pré-temporada, do que esperar aí 5 meses. Às vezes o Bayern até consegue recuperar a temporada, vai saber. Acho o Bayern uma boa opção para ele, bem melhor do que o Barcelona na minha opinião. E eu vou ser sincero, se ele for para lá, eu vou meter o louco de novo, igual eu fiz nessa temporada, e eu vou cravar eles como um dos favoritos na Champions League. Até porque o Xabi Alonso é um baita técnico, e se ele for pro Bayern de Munique, com aquele elenco que tem, e não conseguir ganhar um título, é porque o Harry Kane é muito zicado. Se o Harry Kane, com o Xabi Alonso no comando, não conseguir perder o cabaço de títulos, eu desisto disso. E claro, existe um time mais favorito do que esses dois na disputa por Xabi Alonso, e na minha opinião sim, é a melhor opção para ele. Mas antes eu quero fazer 2 menções honrosas aqui. Uma das opções é a sua permanência no Leverkusen. Pode ser que ele simplesmente meta o louco e queira ficar lá. Ele vai ganhar a Bundesliga, vai ganhar a vaga na Champions. Quem sabe ele não queira ficar para disputar a Champions ali com o time.
Porém, eu acho isso muito difícil de acontecer, não só porque ele tem propostas melhores, mas porque a tendência é o Leverkusen sofrer um baita desmanche. Não só o Wirtz, como outros jogadores devem sair. O Xhaka tá fazendo uma baita temporada, então também deve sair. Tem muitos jogadores no Leverkusen que provavelmente não ficam. E eu acho que o Xabi não vai querer ficar no time perdendo provavelmente metade aí do seu elenco, metade dos seus pilares. Então eu acho muito difícil que ele queira ficar no Leverkusen, mas seria muito legal e muito honroso também. Eu entenderia totalmente e apoiaria muito se caso ele resolvesse ficar no Leverkusen para jogar a Champions League na próxima temporada e até, quem sabe, tentar um bicampeonato no campeonato alemão, se, é claro, eles se consagrarem campeão nessa temporada, como tudo indica que vai ser. E outra opção, a menos provável entre todas, é ele assumir a seleção da Alemanha. Essa semana simplesmente foi jogado no ar uma incerteza da permanência do Nagelsmann e foi se mencionado que a Alemanha cogitava o Klopp para assumir a seleção para a próxima Copa do Mundo depois da Eurocopa, caso o Nagelsmann não fique. Porém, o velho quer descansar e se por um acaso o Klopp não assumir a seleção e o Nagelsmann sair, Xabi Alonso se torna assim uma boa opção para a seleção da Alemanha. Mas nesse caso não é uma especulação e não tem nenhuma mídia ou alguma fonte falando isso. É apenas uma opinião minha, uma visão minha de algo que pode acontecer, mesmo sendo muito improvável. Porque eu fiz um vídeo shorts essa semana falando da situação que o Nagelsmann talvez não fique para a seleção da Alemanha e o Klopp pode assumir porque ele é o principal candidato para assumir se o Nagelsmann não ficar. Mas ele pode simplesmente não querer assumir, até porque ele quer descansar. E aí sim o Xabi Alonso seria uma opção. Mas se você quiser entender melhor essa não permanência do Nagelsmann e essa oportunidade da Alemanha de ter o Klopp na seleção, eu vou deixar o card aqui em cima para você clicar, assistir. Vai lá, é 1 minutinho, assiste e volta para cá só para você entender do que eu tô falando. Nesse caso, como eu já disse, não houve especulação, é totalmente uma opinião minha de algo que seria interessante se acontecesse, mas está longe de ser provável de acontecer e eu digo mais, não é a minha opção favorita. Pelo contrário, não gostaria de ver ele assumir na seleção no momento, eu gostaria de ver ele assumir num grande clube. E falando em Klopp, o clube que para mim é o meu favorito para ele assumir e eu estou torcendo muito para acontecer é para que Xabi Alonso assuma o Liverpool, que vai ter a sua vaga de treinador aí aberta, já que o Klopp já disse que não fica para a próxima temporada. Mas ironicamente eu não achei nenhuma fonte tão confiável ou forte sobre Xabi Alonso no Liverpool, como foi nos outros times que eu mencionei. Pelo contrário, eu procurei bastante e não achei fontes tão fortes assim falando que ele iria para o Liverpool. A melhor fonte foi um site do próprio Liverpool, de fãs, de torcedores, um site de torcedores que fizeram enquetes e ele é muito pedido pela torcida do Liverpool. E para mim, não acho que não teria como não trazer aqui o Liverpool das opções, pois além de ser uma opção que ele está sendo muito falado em mídias menores, a torcida do Liverpool está pedindo muito ele em peso, a torcida do Liverpool quer muito Xabi Alonso lá. E ele tem uma história maravilhosa pelo Liverpool. Ele tem essa cláusula de contrato pelo Liverpool, que eu já mencionei, que ele poderia sair de graça para um dos seus ex-clubes, e o Liverpool é um deles. Então eu acho que ele é uma opção muito viável para o Liverpool, então eu acabei querendo trazer ele aqui sim. Há 2 meses atrás, eu acho que eu não cogitaria Xabi Alonso no Liverpool, até porque o Klopp estava lá. E o Klopp é um dos melhores treinadores da atualidade. Mas com o anúncio do Klopp de que ele não vai ficar, que ele vai sair, o velho tá querendo descansar, eu acho que Xabi Alonso se torna uma baita opção para o Liverpool para ser o sucessor do Klopp, e eu acho que seria muito interessante, eu gostaria muito de ver isso acontecendo. E realmente, atualmente, eu não vejo no mercado uma opção para o Liverpool tão boa para substituir o Klopp como o Xabi Alonso. É um cara que tem identificação com o clube, é um cara que já fez história lá, tá fazendo um baita trabalho no Leverkusen, é um cara que vai ter muita moral no vestiário, não só pelo trabalho no Leverkusen, como baita trabalho como jogador que ele fez no próprio Liverpool. Então eu acho que ele é uma baita opção, seria sim uma aposta, porque substituir o Klopp não é fácil, mas eu acho que ele consegue aí chegar no Liverpool e fazer um trabalho muito da hora. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas claro, na minha opinião, o Liverpool é um desafio maior do que os outros dois por um motivo. A régua no Liverpool está muito alta. No Liverpool não se espera que ele recupere ou reestruture o time. A gente não está falando, por exemplo, o Bayern de Munique, que teve uma temporada baixa e quer trocar de técnico para se recuperar.
para ter essa reestruturação. O Liverpool, ele tá com a régua alta, temporada atrás foi ruim, mas o Liverpool essa temporada já voltou a brigar por títulos. É um time que toda temporada briga por títulos, chega em final de Champions direto, chegou em 3 aí nos últimos 7 anos, recentemente estava jogando a final de Champions com o Real Madrid, briga pelo título da Premier League praticamente toda a temporada, essa temporada é o favorito na Europa League, então a torcida do Liverpool espera que o Xabi Alonso mantenha no mínimo aí o nível que o Klopp deixa o time, um time competitivo que vai brigar por títulos. Talvez eles não peçam já na primeira temporada um grande título como uma Premier League ou uma Champions League, mas com certeza a torcida espera que eles cheguem a competir em alto nível nessas competições. Se o Liverpool não for bem ali no começo, a pressão vai ser maior, a torcida já vai chiar um pouco mais. Mas eu volto a dizer, eu acredito que ele se daria bem, ele conseguiria fazer um trabalho bom e acho que ele seria um excelente sucessor para o Klopp. Mas eu acho que ele não só é a melhor opção para o Liverpool hoje, como o Liverpool também é a melhor opção para Xabi Alonso por vários motivos. Primeiro, o elenco, na minha opinião, o Liverpool tem o melhor elenco nesses 3 mencionados, não é tão acima do elenco do Bayern, mas eu acho ele melhorzinho e mais completo. Eu acho que o Liverpool hoje, ele não é carente de nenhuma posição. Eu acho que o Liverpool está muito bem em todas as posições, então eu acho isso muito interessante. E o Liverpool tem muita verba para trazer vários jogadores. Sim, o Liverpool é um time um pouco mão de vaca, mas o Liverpool vai no mercado e gasta sim uma boa grana, dava pro Xabi Alonso trazer boas peças ali que ele pedisse. E o time já joga um futebol muito bom e na minha opinião bem próximo do Bayer Leverkusen dele atualmente. É um time muito versátil, é um time que não tem uma formação só, consegue mudar as posições em campo e se dar bem, defende muito bem, ataca muito bem, pressiona muito bem, joga bem com a bola, joga bem sem a bola. O Liverpool é um time que consegue ligar muito bem jogadas já da defesa com o ataque. Muitas vezes o Alisson dá assistência para o Salah fazer o gol, mas também é um time que tem jogadores de total capacidade de sair no toquinho, de sair no passinho, coisa que o Xavi gosta muito também no Leverkusen. Então eu acho que isso vai ser muito interessante, eu acho que o Xabi Alonso teria um elenco muito interessante em mãos para praticar inclusive um futebol bem feito igual ele faz hoje no Leverkusen. Fora que, diga-se de passagem, seria lindo um cara que fez tanta história como jogador, voltando e fazendo muita história no Liverpool também como treinador, eu gostaria muito de ver isso. Mas do Bayern de Munique também seria muito interessante, eu não nego. E se eu falei isso do Bayern, com certeza ele no Liverpool colocaria o Liverpool como um favorito de Champions League, um dos favoritos na Premier League. Só que aqui também a disputa é um pouco maior. Na Premier League, por exemplo, ele teria o City como adversário. Então seria ali Liverpool e City disputando em alto nível para ser campeão, como foi há pouco tempo atrás, que os dois times chegaram a bater inclusive 100 pontos, entendeu? Eu acho que vai ser muito interessante se ele assumir o Liverpool, principalmente por isso, esse duelo entre Liverpool e Manchester City. Porque, na minha opinião, eu acho que uma coisa que será muito legal se ele for pro Liverpool também é esse duelo entre Liverpool e Manchester City. Hoje, na minha opinião, um dos jogos que eu mais gosto de assistir na Europa é Manchester City e Liverpool. Klopp e Guardiola fazem duelos incríveis, não é só pelo elenco dos dois que é recheado de craques e jogam bom futebol, é também pelo duelo tático, pelo duelo de treinadores que a gente tem ali, os dois jogando a verdadeira partida de xadrez do futebol que a gente fala, é eles movimentando e mexendo as suas peças toda hora para tentar sair do nó tático e dar um nó tático no seu adversário. Taticamente falando, são jogos muito impecáveis, os times tentam ao máximo errar pouco e acertar muito, são times que minimizam seus erros ali, vão se mudando para quando eles não estão bem, eles vão mudando ali as suas táticas, sua forma de jogar, e o jogo vai ficando muito legal, vai ficando muito completo. Eu vou ser bem sincero, eu paro a minha vida hoje para assistir Liverpool e Manchester City, eu pego até um atestado falso se necessário para assistir esses dois times se enfrentar, até porque Guardiola e Klopp é um duelo muito interessante. E pelo nível que o Xabi Alonso vem demonstrando, eu acho que seria muito da hora ver esse elenco do Liverpool com ele enfrentando o Guardiola. Eu acho que manteria esse alto nível, seriam confrontos muito interessantes de ver. Eles jogando esse xadrez do futebol. Como eu disse, o Xabi, ele também é um cara muito versátil. Ele vai mudar as suas peças para tentar mudar o jogo a seu favor. O Guardiola, obviamente, vai fazer isso. Eu já falei isso no meu vídeo passado. O Guardiola é um cara que gosta de mudar suas peças de lugar, mudar o seu time taticamente, tem as suas variações. Então eu acho que seria um duelo muito interessante, são dois elencos riquíssimos, cheios de peças excelentes e com dois técnicos muito capacitados, esse duelo continuaria sendo tão interessante quanto ele é, o que eu espero que continue acontecendo, porque Liverpool e Manchester City hoje, ó, uma delícia de se assistir, é um dos melhores jogos na Europa para se assistir hoje, é esse duelo entre Liverpool e Manchester City,
que tendem a continuar disputando a Premier League em mais alto nível aí, o Liverpool se tornaria mais favorito também a disputar a Premier League como ele já é com o Klopp. Seria bem legal, eu acho que a defesa do Liverpool é muito boa, dá para fazer os estilos de jogo que o Xabi gosta, com os jogadores ali individualmente muito bons, defensivamente falando. O meio-campo do Liverpool, na minha opinião, é muito bom, e o ataque nem se fala, é um ataque muito forte, é um ataque muito legal. Então eu acho que seria muito interessante ver ele no Liverpool. Para mim, a melhor opção para Xabi Alonso hoje é ir para o Liverpool, e eu estou muito na torcida para que isso aconteça. Enfim, esse é o meu veredito, a minha opinião aqui sobre quem eu acho que ele deveria assumir e como eu acho que seria o trabalho dele nesse time. Mas também eu tenho aí o meu medinho de estar zicando, assim como eu fiz com o Tuchel no Bayern. Mas eu espero muito que dê certo, que Xabi possa treinar o Liverpool. Claro que dê certo, que ele consiga ganhar títulos e fazer muita história como treinador do Liverpool. Mas e você, para onde acha que Xabi Alonso deveria ir? Qual você acha que é seu futuro time? Como você acha que ele vai se sair fora do Leverkusen? Ele vai pegar um time grande? Vai dar muito certo? Vai ganhar títulos de expressão, Champions League e tudo mais? Ou você acha que no time grande ele vai sofrer um pouco mais e talvez não consiga render tanto quanto no Leverkusen, onde a pressão é menor? Comenta aqui embaixo, pois eu quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado pelo seu tempo, ele é muito precioso. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui e até meu próximo vídeo. Tamo junto!